O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. O meu Senhor chegou com toda a glória, e Ele está bem junto a nós. Eu vou pisando a nos tocar e vencer. Ele está, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Que em São Paulo vai cair um temporal, hein? Mas Jesus falou para a gente não ter medo de nada, de nada. Irmãos e irmãs, atenção aqui um pouquinho pela palavra de Deus nesta Santa Missa. Eu vim anunciando que no próximo, e vai acontecer isso, no próximo domingo, a nossa igreja entrará no tempo novo dela, liturgicamente, que é chamado de Ano Novo da igreja. Domingo próximo, inclusive todas as igrejas, no âmbito nacional, vai estar usando já o missal novo, que teve algumas alterações. Próximo domingo a gente já começa a utilizá-lo. Mas esse ano novo da igreja, ele vem muito de encontro com as leituras de hoje, porque o Senhor já nos adverte para acontecimentos que já estão acontecendo e que ainda virão outros, e que para muitos vai assustar, para outros vai ser apenas uma confirmação daqueles que seguem o caminho do Senhor Jesus. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, se vocês me permitem, um pouquinho de uma questão teológica. Isso é importante para nós católicos também, sabe, porque eu creio firmemente que o Senhor está nos revelando uma dimensão maior de sairmos da ignorância,
de pensar Deus, viu? Graças a Deus Ele está nos dando essa oportunidade. Então, se vocês me permitem, é rapidinho. Olha, teologicamente, os antigos pais da igreja, os primeiros homens cristãos católicos, por exemplo, Santo Irineu, Tertuliano, eles falavam muito de uma cristologia, ou seja, de um estudo sobre Cristo, usando 3 dimensões. Rapidinho, ó. A primeira, cristologia cósmica. O que diz essa cristologia cósmica? Vai dizer o seguinte, que o Cristo, nosso Senhor, Ele está em toda a sua criação. Ele criou junto com o Pai, então toda a criação tem um pouquinho, já alguma coisa de Cristo. Cristo já está na criação, não é? A gente falou do Cristo, Senhor, Rei do Universo, porque Ele está. Então esses pensadores, sempre eles defenderam essa tese, e ela é verdadeira. Cristo, Ele está no cosmo, Ele está em todo lugar, e só um pouquinho mais, quando Ele chegar, Ele vai se revelar plenamente. Mas Ele está no ar, Ele está no vento, Ele está na terra, Ele está em todo lugar. Então essa é a cristologia que se defendeu, e ela é aprovadíssima pela igreja. Existe uma segunda, a segunda é chamada cristologia, é uns termos meio estranhos, tá? É a cristologia que fala sobre que Deus está já no coração do homem. Todo homem, ele já traz Cristo dentro dele, só que muitos ainda não deixaram Deus aparecer. Mas quando Ele vier, aquele Cristo, aquele chamado, é uma antropologia, chama. Ou seja, que Deus já está no coração de todos os homens da face da terra. E isso é verdade. Pode reparar que todos nós temos um anseio pelo infinito, né? Até as outras religiões. Se você fala, por que uma pessoa bate tambor chamando o Espírito? Porque na verdade ele anseia o próprio Cristo que um dia virá. Por que os islâmicos ficam rodando ao redor daquela Meca, lá em Meca? Porque eles já anseiam um Cristo que um dia virá poderoso. Então, também está afirmando a igreja, em todos os seus séculos, que essa cristologia, esse Cristo, está também no coração de toda a humanidade, até daqueles que não creem. Sempre está buscando um infinito, algo que ele ainda não sabe, mas é Cristo. E tem uma terceira cristologia, que ela é historicista ou histórica, que diz que Cristo sempre esteve e continuará estando na história, na cultura de todos os países de séculos em séculos. E isso é verdade. Todas as culturas do mundo, na verdade, elas anseiam pelo libertador, por um salvador. Então Cristo já está. Só que essa teologia toda bonita, que a igreja aprova, a igreja aprova, está errado não, mas ela ainda está imperfeita. Está imperfeita. Por que imperfeita? Porque nós poderíamos pensar assim, agora vai chegar na gente. Bom, se Cristo está no cosmo, um dia tudo aquilo que é criação será restaurado e Cristo aparecerá. Então para que a gente vai ficar tentando procurar a Deus? Se Cristo está no coração de todos os homens da terra, um dia Ele vai aparecer, então vamos esperar Ele chegar, ok? Então beleza. Não, vamos andar devagar com esse pensamento. Se Cristo está em toda a história, está na cultura, então quando Ele chegar em glória, tudo isso vai florir. Pois é, isso aí é um pensamento que muitos de nós até temos, e aí mora um perigo, por isso que ela está imperfeita, porque tem uma quarta, e essa quarta vai entrar nas leituras de hoje. Tem uma cristologia chamada trinitária, essa fecha com ouro, as outras 3 todinha. O que significa isso? Que essa trinitária é o Cristo
que vai revelar o Pai. E Ele vai revelar o Pai para quem? Para a sua igreja. E a sua igreja vai esperar o Salvador chegar, e Ele já chegou. Mas como que Ele vai chegar? No cosmo, assim que Ele vai aparecer bonito, revelando? Não. Ele vai aparecer no coração. Um dia todos os seres humanos então vão ver Deus. Não, não é bem assim. Então se Ele está na história, é só esperar que Ele vai aparecer. Não, não é assim. Na cristologia trinitária, e aqui eu termino a parte teológica, é só para dizer o seguinte: Cristo, Ele vai trazer um modelo de salvação, que o Pai, só Ele, o Pai, escreveu esse modelo, para nos salvar pelo caminho da cruz. Da cruz. Então não é aquele Deus bonitinho, que a gente sempre imagina, Ele está no coração da gente. Então se a gente tiver fé e pedir, Ele vai fazer a obra dele acontecer na nossa vida. É só a gente pedir, com carinho, com jeito. Não. Cristo, Ele vem e nos convida a buscá-lo, e Ele nos salva pelo caminho da cruz. Vocês lembram aquelas homilias que a gente já fez aqui? E quem não lembra eu vou reprisar rapidinho, sobre João Batista. João Batista anunciou o Cordeiro, que era a promessa do Pai que o Messias ia vir, e veio. E João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e apontou para Jesus, e batizou Jesus. Sem querer batizar Jesus, Jesus falou: pode batizar, para que se cumpra a palavra. Este João Batista, atenção para entender essa última etapa da cristologia, ele estava tão empolgado que Jesus chegou, e você sabe qual que era a fala de João? Que o Messias, o Jesus, ele ia trazer o machado na mão, e ele ia lançar o machado na raiz da árvore, para acabar com o mal. Era assim que João pensou, como nós pensamos, que o mal, quando a salvação chegando, o Salvador vai aparecer, ou na história do cosmo, ou no coração dos homens, seja lá como for, ele vai vir tinindo. Mas João entrou em crise, a ponto de, quando ele estava na prisão, João pede para dois discípulos dele irem procurar Jesus, porque ele estava ouvindo que Jesus estava comendo com pecadores, que prostitutas estavam seguindo ele, que ele estava chamando pessoas que era coletor de impostos para ser um apóstolo dele, um discípulo dele. João pirou, falou: mas que Cristo é esse? Que Salvador é esse? Ele entrou em crise e me pediu para dois discípulos ir procurar Jesus e perguntar para Jesus se realmente Jesus é o Messias, o Salvador que todo mundo estava esperando. Aí Jesus fez o quê? Atenção, Jesus curou cegos, fez o mudo falar, fez o paralítico andar, expulsou demônios. Quando chegou no fim do dia, chamou os discípulos de João e disse: diga para João, agora isso é para nós, Jesus falando, que eu curo os cegos, eu faço o mudo falar, o cego ver, o paralítico andar, e se expulsa o demônio é porque o reino chegou. E diga para João, não se, eu vou usar um termo aqui, deixa eu ver se é o termo igual que está na Bíblia, mas eu vou usar aquele, para que João não fique indignado, vou usar esse termo, tá? Está lá na palavra, comigo, que ele não fique indignado comigo. Por quê? Porque o modo, o jeito de salvar, ele realmente, o sangue dele tem o poder, que destruiu o maligno. Então ele tem o reino, ele é o reino do Pai, que chegou. Mas como ele deve ser anunciado?
Como é que Cristo quer ser anunciado para todos os homens da face da terra, irmãos? Como o Deus do cosmo? Só? Não. Como Deus antropológico que já está no coração do povo? Não. Como Deus da história que está no marca-passo da história? Não. Como um Deus que Ele trouxe o caminho da cruz. Vocês lembram como é que Jesus começa o anúncio dele? Vamos lembrar juntos? Nos Santos Evangelhos. Por exemplo, você pega Mateus capítulo 4, pega Lucas. Como é que Cristo começa a falar? Hoje se cumpriu o tempo. O reino de Deus se aproximou de vós. Olha o termo agora. Olha que ninguém esperava. E ele vai dizer, e é aquilo que ele disse para João. Aliás, ele falou assim: fala para João não se escandalizar comigo. Então qual que é a palavra que escandaliza a gente? Quando Jesus falou assim: olha, o reino está próximo de vós, convertei-vos. Então veja, olha como é que Cristo chegou, e como Ele quer que seja anunciado para o mundo inteiro, como um Deus tão grande que veio nos visitar, já nos trazendo a palavra. O reino está próximo da sua vida, mas para Ele reinar, para que o Espírito do Senhor reine na sua vida, tem uma palavra. Ele mesmo disse: convertei-vos. É aqui que pegou João Batista, é aqui que pega todos nós, mas é aqui que Cristo quer ser anunciado, desse jeito. Não um Deus bonzinho, que quando a gente pede, Ele faz acontecer. Quantas vezes eu já entrei em crise, e você também? Você já não teve a experiência de pedir ao nosso Cristo Jesus, por algum motivo, na sua vida pessoal, familiar, e não passou sem que você entendeu que a graça de Deus estava ali? Você achou que Deus esqueceu de você. Não foi? Já não aconteceu isso várias vezes? Por quê? Porque Cristo não responde às nossas dúvidas. Jesus não veio para responder às dúvidas do homem. Lembra aquela cristologia antropológica? Está no coração do homem, tá. Mas para quê? Para ser a resposta sua? Não. Para você mudar as suas perguntas. Senhor, o que queres de mim para que eu seja salvo? Veja, não é Senhor, faça isso. Senhor, eu vim aqui para o Senhor realizar esse milagre. Veja, você está colocando as perguntas para que Ele responda. O Senhor não vai curar? Lembra daquele homem que estava do lado de Jesus? Não o bom ladrão chamado outro. Se tu és filho de Deus, salva-te, desça daí e aproveita e me tira daqui também. Veja, se a cristologia fosse apenas antropológica, sem ter a trinitária junto, nós continuaríamos buscando Deus como um Deus milagreiro, e Ele não quer ser apresentado assim. Nunca quis, nunca. É um erro. Pode ter sido na catequese, quando a gente aprendeu, pode ter sido na minha casa, que eu aprendi muita coisa errada, não tudo, mas eu aprendi como viver Deus, como buscar Deus e como anunciá-lo. Vocês lembram como é que Paulo anunciou Jesus? Assim: eu vos anuncio, irmãos, uma grande notícia, um Deus crucificado. Era assim que Paulo começava todas as suas pregações, naqueles areópagos, lá quando ele foi lá na Grécia, e assim ele ia anunciando por onde ele passava. Ele nunca anunciou assim: ô meu irmão, peça o que você quiser, do teu jeito, que Deus vai te dar. Não, a palavra, ela tem que ter uma limpeza, uma purificação na palavra de Cristo. Peça o que quiseres em meu nome. Aqui muda tudo. Quando você ouvir a palavra na Bíblia, em meu nome,
significa, são aqueles que estão no processo de conversão e permite Deus fazer a vontade dele. Olha como muda tudo. Quantas vezes você e eu ouvi isso, eu já dei esse testemunho várias vezes, eu tinha entendido assim, quando Jesus fala assim, olha, tudo o que pedires em meu nome, vou lhe conceder. Eu falei, pronto, que Deus maravilhoso, que Deus fofinho, que Deus preparadinho, como manjar com caldas, eu quero seguir logo Ele, eu quero seguir rapidinho. Aí, claro, quando começou a chegar o advento das noites traiçoeiras na minha vida pessoal, aí eu lembrei do quê? Dessa palavra, pede-os o que quiseres e eu lhe darei. Eu falei, que Deus bonzinho. Aí meu pai ficou doente, aí eu pedi, e aí? Meu pai não foi curado, meu pai entrou em óbito, ok? Olha como é que Deus chegou na minha vida, que me fez lembrar de João Batista. Eu comecei a entrar em crise, mas pera lá, epa, que é, lembra do seu Madruga, eu também comecei assim, que Deus é esse que me apresentaram então na minha infância, na época que eu fiz uma catequese, ou eu aprendi dentro da minha própria família, que Deus é? Eu imaginei um Deus do cosmo, um Deus antropológico que estava no coração da gente, que era só a gente deixar Ele ia aparecer todo lindinho, fofinho, bonitão. Olha que Deus tão grande que veio nos visitar. Nananina não, esquecemos de costurar com a cristologia trinitária. Deus pega o cosmo, é verdade, pega a antropologia, Ele está no coração de todos nós, e Ele está na história. Só que aconteceu uma coisa que a gente esquece ou não contaram para a gente. Ó, tá vendo? Confirmação de Deus. Sabe o que a gente esqueceu? O tempo e o maligno, aquele que é da iniquidade, o que? O mal. Da mesma maneira que Cristo é verdadeiramente Filho de Deus, o maligno existe. E o maligno, por causa do pecado do homem, o cosmo, a criação toda foi infectada com o mal. Quer ver? A história foi infectada com o pecado do homem. Quer ver o exemplo? O próprio homem foi infectado com o vírus do pecado. Aí o que acontece? Explica. Se realmente a igreja confirma que Cristo está em toda a criação da terra, dos planetas, em tudo, ali tem Cristo lá. Se Ele está na história, e me explica então, se Cristo está nisso, explica tsunami, que destrói um monte de coisa, destrói lugares, destrói a própria natureza, e destrói os seres humanos. Explica. Ninguém explica. Explica por que existe guerra. Se está na história, por que um país monta em cima do outro? Ele está falando hoje no Evangelho, que os homens se matam por causa do poder. Explica. Se realmente Ele está no cosmos, está. Se Ele está no coração do homem, por que o coração do homem? Porque aquele que da iniquidade entrou no coração do homem. Então, aquilo que a igreja afirmou, que todo homem foi criado com o chamado para Deus, é verdade, mas a partir do momento que a partir do momento que o mal entrou no coração do homem, por causa do primeiro pecado lá, o homem agora, ele tem a mesma possibilidade de buscar o quê? O próprio mal, achando que lá está o certo, que ali está a vida dele, e ele vai construindo o próprio inferno na vida dele. E Deus não pode, olha o termo, Deus não pode entrar na liberdade do ser humano. Por isso que a gente está vendo tanto mal no mundo. Então, gente, só tem um Salvador, Jesus Cristo, este que nós anunciamos agora.
antes de começarmos a Santa Missa. Não há outro. Mas quem Ele é? Ele é o Filho de Deus, que preparou essa nova igreja, a nova, que somos nós, que nem os abalos do inferno, nada vai destruir ela. Acabou de falar na primeira leitura. O rei da Babilônia, Daniel, teve um sonho e falou para ele, porque ele teve um sonho, o rei. Quem é esse rei? Esse rei, ele dominou o sul do povo de Israel. Estava lá, foi ele que dominou, foi ele que pegou aquele povo, colocou o povo no exílio. E esse rei teve um sonho, ele sonhou com tudo isso daí. Um tipo de um ser com cabeça de ouro, braços abertos, peito de bronze, não sei o quê, e os pés, metade do dedo do pé de barro e outra metade do dedo de ferro, simbolizando o quê? O povo de Israel. Uma pedra que não foi movida por mãos humanas. O que é? O mal, o império da iniquidade. Elas desenrolou e bateu contra o quê? A igreja de Israel, e colocou em picadinho, destruiu todo Israel. Por quê? Porque eles se misturaram com o barro. O barro na Bíblia é o pecado. Eles se envolveram com gente que planta outro tipo de espiritualidade. Eles negaram o Deus único e verdadeiro. Aí Daniel faz uma profecia do sonho, dizendo: Israel será destruído por inteiro, mas Deus vai preparar agora um novo reino. Quem é o novo reino? Cristo, o reino de Cristo. E esse nunca será abalado, nunca. Pode ficar diminuído. Por exemplo, se você lê o profeta Sofonias, lá está dizendo o futuro da igreja católica, qual vai ser. Não vai ser a eliminação dela na história, não, nunca, ninguém vai abalar ela, nunca. Mas vai dizer, ela vai se tornar um resto, vão ser um restinho que vai prevalecer como igreja de Cristo no mundo. Ou seja, em cada parte no mundo vai ter sempre um pouquinho de católico fiel. Então, como anunciar Jesus? Um Jesus crucificado. E quando ele fala, tudo que pedires em meu nome na Bíblia, vou repetir, são aqueles que se colocam, não se escandaliza com ele. O que é não se escandaliza com ele? Eu perdi um ente querido, e eu rezei para não morrer, e não é que morreu, me escandalizei. Eu estou trabalhando no lugar, tem gente que fica me perseguindo, eu não aceito isso na minha vida. Olha, aqui eu rezo, hein? Você se escandalizou com Jesus, porque ele chegou e não aconteceu como você gostaria que acontecesse, igualzinho João. Então veja, irmãos, veja onde está a iniquidade, onde chegou no meu coração e no teu. A iniquidade, o mal, também está no meu. Por isso que Jesus, ele passou o dia inteiro, os discípulos de João estavam vendo, ele não falou nada com os discípulos de João. No final do dia, ele foi curando, e os dois só vendo lá. Aí ele chamou os dois no final do dia: vem cá, oi meus irmãozinhos, vai dizer a João que eu fiz isso, que eu curei isso. Olha, ele está mostrando todo o reino dele, que o reino é ele chegou, o cego agora enxerga, o mudo agora fala, o surdo ouve, o paralítico anda. Entenda. E aquele que estava possuído por um espírito imundo está liberto. Então o reino chegou. Então ele está falando, vai falar isso para ele. E complemente para João, e agora é para você, para que João não se escandalize comigo. Ou seja, muitas coisas não vão ser do teu jeito. Bem-aventurados aqueles que acreditarem sem ter visto.
Bem-aventurados os padres que acreditarem sem ter visto. Bem-aventurados os casais que acreditarem sem ter visto muitas vezes. Vai ver. Às vezes eu vou ver o milagre do Senhor acontecer. Como foi... Atenção, essa música que nós cantamos aqui, né? O que nós cantamos aqui, né? Verá... Como é que é a música do... Queremos ver sinais da manifestação do seu poder, pois quem crê verá. Pronto, aí, para aí. Aí, você ouvindo assim de prima, sabe o que é de prima? Chuta a bola aí, eu não vou nem parar ela, eu de prima devolvo para você. De prima, primeira, quando eu escuto essa música, o que vem na minha cabeça? O poder de Deus, quem pedir com fé vai acontecer. Então eu estou trazendo aqui uma coisa muito ruim, eu tenho certeza que Deus vai curar. Cuidado com aquelas 3 teologias que ainda não estão completas, aqueles 3 tipos de cristologia. Ele está no cosmo? Está. Ele está no coração do homem? Está. Mas como é que ele está? Eu já ensinei aqui. Ele está todo melado com a iniquidade. Ele está na história da criação? Está. Mas já expliquei. Olha tsunami, olha as guerras, olha as pedras, olha tudo. Então, quando eu falo, eu verei milagres, sinais, no poder do teu nome, como? Como Cristo, não como eu quero, como Cristo quer que eu veja, como Cristo quer que eu escute, como Cristo quer que eu comece a fazer a minha caminhada. Por isso que Ele faz o paralítico andar, por isso que Ele faz o cego ver, por isso que Ele faz o surdo ouvir, porque não é do nosso jeito, amados irmãos cristãos, católicos, não é. E sabe por que você cai no sofrimento? Porque você ainda está lutando com aquelas 3 teologias que você não sabia, agora você está sabendo como que ela funciona. Mas Deus está no cosmo. Ai, Deus está no coração de todo homem, tá? Ai, Deus está na história, tá? Mas como que ficou depois do pecado? A criação ruge, como a mulher sofre dores de parto por causa do pecado da humanidade. Olha as calotas polares do planeta Terra, estão derretendo. Por que ela está derretendo? Porque existe um princípio natural, um ciclo na Terra, que a própria Terra entra em mutação. É verdade, porque eu estudei isso. Isso eu estudei. Mas não é o motivo de trazer as destruições que o planeta, essa bravura, oceanos entrando na praia, levando cadeira, levando gente, assustando todo mundo, ventanias em São Paulo, hein? Tá? Onde o Brasil não tem uma fissura geográfica falando, onde o magma sai por baixo da crosta onde o Brasil está. O Brasil não tem fissura por baixo, só que o Brasil agora está tendo vulcão, o Brasil está tendo ventania, o Brasil está tendo um verão com chuvas fortíssimas que inunda tudo, varre tudo, arrebenta tudo. E aí você vai perguntar para mim: isso aí é a natureza que está se automodelando. Não é, é o pecado da iniquidade, é o pecado no coração da gente, dos homens, que feriu o cosmo, a criação, e a criação dá uma resposta, está aí. Então, irmãos, nós não podemos continuar numa ignorância de falar: em nome de Jesus eu serei curado. Cuidado, em nome de Jesus é segundo a vontade dEle. Quando eu estava na 3ª série, foi onde eu fui aprender na marra a fazer tabuada, na matemática. A tabuada do 3, do 4, do 7, do 6, do 9, do 8, do 7, são as mais difíceis, tá? A do 2, do 5 e do 10 é fácil, só que eu não sei também agora, eu aprendi isso aí. Mas como é que eu aprendi? A professora falava assim, professora Ivone Carvalho, lembra, mãe? Professora Ivone Carvalho, essa me fez aprender um pouquinho de matemática que eu nunca gostei. Ela falava assim: lição de casa, amanhã eu quero, no caderno de 50 páginas,
toda ela preenchida, da tabuada do 2 até o 10, toda. Eu vou dar um visto no caderno de todo mundo, eu quero ver a tua letra. A gente fica na marra ali fazendo 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 2 vezes 4, e assim aprendendo tabuada. Tem uma coisa que a gente precisa aprender e colocar no caderno do coração: pedir em nome de Jesus. Não é assim, eu estou pedindo. Não é isso, não é isso, criatura. Não é isso. Olha só, entenda o que o Espírito está falando. É quando eu deixo o Espírito do meu amado Jesus, que experimentou a cruz, que foi obediente ao Pai em tudo, germinar dentro de mim. É o reino dele. Aí quando eu falo em nome de Jesus, é com o Espírito dele, tudo que eu pedir vai acontecer. Foi o que nós fizemos aqui na oração. Ou você acha que Deus não quer libertar você e já não libertou você das amarras do vício? É só pedir. Porque essa daí, você não precisa nem ter dúvidas se essa vontade é de Deus ou é sua. É de Deus. O que Jesus veio fazer? Libertar você da cegueira, da prisão, daquilo que aprisionava e está aprisionando muita gente no trauma do passado. Então quando você fala pedir em nome de Jesus, fala: Senhor, entra lá, vai lá naquela sala escura que há 30 anos vem me amarrando. Aí a cura acontece, aí o sinal acontece. Ô Senhor, cura o meu coração, que eu não consigo perdoar aquela moça lá, eu não gosto dela, e já faz anos que eu não gosto daquela pessoa. Aí sim você está pedindo no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é tudo aquilo que a iniquidade gerou no teu coração. E aí quando você vem com o Espírito de Jesus, tem que sair a iniquidade. Não tem conversa. Então cuidado quando você for falar: eu peço em nome de Jesus que o meu filho seja liberto daquela moça com que ele está namorando. Cuidado, porque pode passar anos, você morre e ele casa com aquela mulher. Não é assim. Senhor, eu estou vendo algo que eu não gosto. Eu não gosto. Está ruim para mim, eu não aceito. Olha a iniquidade em mim, eu não gosto dela. O meu filho, ele tinha que estar com a outra, não com essa, ou com alguma outra, não com essa. A iniquidade entrou no seu coração. Então quando você pedir em nome de Jesus, por favor, deixe ele entrar. Porque você primeiro tem que saber o que Deus quer fazer em você e depois no teu filho. Por isso que muita gente pede e está sempre saindo, pulando de uma igreja para outra. Aí chega numa outra igreja que fala: aqui Jesus resolve, viu? Mentira! Porque existe só um Jesus, aquele que revelou o Pai, aquele que o Pai revelou e ele revelou o Pai. Para quem? Para nós. E qual é o milagre? Curar o meu coração. O meu coração. A prosperidade que Cristo fala é o coração segundo o dele. É a prosperidade maior. E tudo vem por acréscimo. Buscai primeiro o reino de Cristo, e tudo mais vos será acrescentado. Não vai te faltar nada. Isso aí é prosperidade. Agora cuidado com as outras igrejas aí. Aqui Cristo nos ouve, nas outras não. Por quê? Porque as outras é tudo falsa. Mentira. Agora, se você quiser buscar Deus do seu jeito, adivinha quem é que está precisando de salvação? Você. Vocês estão entendendo, irmãos? Como que Deus vem falando de um novo ano na igreja? É para isso. Como é que eu quero celebrar Cristo na liturgia? Na ignorância de um Deus milagreiro, que eu peço, Ele tem que dar, para eu falar que fofinho que o Senhor é. Não, Deus não é fofinho, nunca foi.
Ele não é mau, porque o mal é do diabo, é da iniquidade. Ele é bom. Aquele rapaz, quando chegou para Jesus, porque ele estava indo para Jerusalém para morrer, Jesus, aquele rapaz para na frente de Jesus e fala: bom mestre. Bom, olha o termo, bom. Ele falou bonzinho mestre, não, bom. Aí Jesus fica indignado com o porquê. Só Deus é bom. E ele fala: homem, só Deus é bom. E ele falou: pois é, eu te reconheço, tu és Deus. Isso mexeu com Jesus. A palavra Deus, Senhor, é aquele filho de Davi, que aquele cego falou: Jesus, filho de Davi. Jesus parou no meio da multidão. Ele me reconheceu. E vai até ele. O cara é cego, o cara é cego. Jesus vai lá e faz uma pergunta. Olha por que Jesus fez a pergunta. O que tu queres? Ele poderia responder que nem o Padre Léo uma vez falava pra gente, né? Ó, dá uma olhadinha pra mim aqui, ó. Eu sei que você está aqui, mas eu não estou vendo você, então eu quero que você me cure. É óbvio, né, Jesus? Nada disso. Nada disso. Jesus queria saber dele o que ele queria. Ele queria enxergar porque ele queria, ou ele queria enxergar conforme Cristo vai fazer ele enxergar? E a resposta do rapaz, ninguém sabe, mas foi essa: eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Imediatamente o homem começou a enxergar duplamente. Viu o que ele não via, e agora ele via de uma outra maneira. Então entenda, irmãos, quando a gente for pedir no nome de Jesus, precisa se converter primeiro. Qual foi o primeiro anúncio de Jesus? O reino, ó, para você, o reino de Deus está próximo. Ainda não chegou não, por quê? Porque ainda é você. Você está gostando, né? Você está começando a paquerar, né? Está próximo. Convertei-vos, ou seja, em meu nome significa esvazia de você e deixa eu reinar em você. Aí sim, vocês estão entendendo? Aí tudo que você pedir no Espírito dele, no impulso do Espírito, tudo vai acontecer. Vai, mas não tem nem conversa mole. Por isso que cada oração que a gente fez aqui só não acontece se você não permitir, se você não abrir o coração, porque é a vontade de Deus curar os traumas. A vontade de Deus é tirar os vícios. A vontade de Deus é arrancar o pecado. Claro, é do Espírito, ele veio fazer isso. Eu vim para quem está doente. Quem explica? Olha lá. Olha isso aí. Nada é igual ao teu redor. Tudo se faz no teu olhar. Reflita. O universo se formou no teu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. Vai-me, Senhor. Da água da fonte da vida,
antes que o guarda houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Padre, quando o Senhor citou Sofonias, que nós seremos o resto nesta terra, mas serão restos valentes, esses que herdarão o céu. O Senhor me remeteu a Israel. No dia de hoje, nós somos menos de 2% em Israel de cristãos. Os muçulmanos e judeus brigam por Jerusalém, por esta terra, para ser capital da sua religião. Mas é interessante que nós, menos de 1%, quem tem a custódia de Jerusalém são os cristãos. Nós que cuidamos de Israel, menos de 2%, é o resto, que cuida daquela terra. Quem explica? Ninguém explica. Não Deus. Tem jeito. Não tem jeito. Dono de toda a ciência, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o guarda houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica, Ninguém, irmãos. ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, Jamais. ninguém explica, Nunca. ninguém explica Deus, Só Ele é o Senhor. Se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, Dai-me de beber, Senhor, da água da fonte da vida, antes que o guarda houvesse, bem antes, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. e aqui é um adendo. Nossos irmãos judeus, eles creem no teocentrismo, ou seja, que Deus é o centro de tudo e só existe um Deus. Os nossos irmãos islâmicos também acreditam em Deus, mas nós católicos acreditamos em Deus porque Cristo é que explicou quem é Deus. Só nós católicos é que conhecemos um Deus que tem um filho. Os judeus não têm esse conhecimento. Os islâmicos não têm. Só nós católicos, porque Cristo nos revelou que Deus é Pai. Para os nossos irmãos judeus, eles creem em Deus, acreditam que Deus é santo, e isso, graças a Deus, eles acreditam. Mas eles não aceitam, eles não acreditam que Ele é Pai, que Ele tem um filho. E quem é que nos revelou isso? Cristo Jesus, que Ele é Pai e que o Pai tem um filho. Mas não é um Pai igual a nós, é um Pai que eternamente gera o Filho.
no Espírito Santo. Só Cristo nos revelou isso. Eu e o Pai somos um. Quem vem a mim se torna um comigo, como eu e o Pai somos um. Olha isso. Por isso que ele diz: quem vem a mim, converta-te. Ô meu irmão, você que vive acorrentado no adultério, você sabe, Deus te ama. E Ele não acusa você. Deus não veio para acusar nenhum de nós do pecado que a gente ficou acorrentado. Não. Deus veio primeiro dizer: tu aceitas eu entrar na tua casa? Só isso. Só isso. Qual é a resposta que você quer dar? Entra, Senhor. Faça a minha vida sua morada. Faz da minha casa a sua. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Ele não veio falar do teu pecado. Ele veio revelar para você quem Ele é. Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o caminho da cruz. É o caminho do esvaziamento. Por isso Ele permite muitas noites na sua vida, para você amadurecer. Como é que se amadurece um homem? Pondo ele na prova. E toda mulher gosta de um homem amadurecido, treinado, calejado. Ela se sente segura. Ela não quer um frouxo, ela quer um homem. E o Filho de Deus vem ensinar isso para a gente. Se você quer ter uma religião firme, deixa Deus ser Deus na sua vida. Amadureça, mulher. Deixa Deus amadurecer você, meu irmão. Vamos cantar mais para terminar? Padre, vamos lá. Todos os deuses estão presos nos seus túmulos. Nosso Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o nosso Deus. Susto. Aleluia. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. O quê? Da água da fonte da vida, antes que o mar houvesse. Maravilhoso. Ele já era Deus, se revelou ao ser. Olha isso. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar houvesse. Ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Eu quero brindar essa noite do ano novo que a gente está celebrando, aproveitando essa chuvinha aí fora, para a gente cantar Terra Seca. Vamos embora? E assim a gente comunga o nosso amado Deus. Bora lá. O povo vai cantar agora, hein? Esse é o povo de Deus, o povo que está entendendo quem é Jesus, o povo que está sendo amadurecido nesse mundo. Somente em ti construirei a minha casa. Meu Deus do céu, estou arrepiado. Somente em ti colocarei minha esperança. Centre nele. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti
eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso, Jesus. Só em ti eu pude respirar. Olha lá. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, vem agora, Senhor, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Por que, povo católico? Eu descobri, aqui é o meu lugar. Lá eu estou na sua cabeça grande. Vai junto. Somente em ti construirei a minha casa. É isso, Jesus. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Olha o ano novo aí, ó. Somente em ti O quê? colocarei minha esperança. Esse é o ano novo da Igreja Católica. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti. O quê? Levanta o braço, católico. Fala com o teu amado aí, vai, vai. E o meu coração anseia pela chuva. Por quê? Pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri. Ergue o seu braço. Quem descobriu, ergue o braço. Quem descobriu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem descobriu, dá aleluia. Aleluia. Aqui é o meu lugar. Pode aplaudir o nosso Deus. Vivo, vivo, ó glória. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos preparar agora para receber Ele.